Olá, meus irmãos, que o nosso Deus continue abençoando a todos rica e abundantemente, no nome do Senhor Jesus. Estamos aqui mais uma vez para trazer uma bênção para você, trazer uma palavra até o seu coração, para te abençoar, para te fortalecer, no nome do Senhor Jesus. E eu gostaria que vocês curtissem esse vídeo, né? E nos siga aqui nesse canal, curta o vídeo, compartilhe, comente, né? Comente esse vídeo, me ajuda a pregar a palavra de Deus. Eu sempre peço ajuda às pessoas, porque ninguém pode fazer nada sozinho, nós não podemos fazer absolutamente nada sozinho. E se você passar essa bênção para as outras pessoas, com certeza você também será abençoado em nome do Senhor Jesus. Então, siga a gente aí no canal, curta, comente e compartilhe, tá certo? @ubirajaraoliveira55. Tem um botãozinho preto aí, clica nesse botão e se inscreva no canal. Aí você curta, você comente, você compartilha. C, curta, comente, compartilhe e Deus vai te abençoar. Estava pensando aqui numa coisa, né? Na palavra de Deus, eu escutei uma palavra hoje e meditando em cima desta palavra sobre Jacó, né? E eu observei que muitas pessoas vivem justamente isso que Jacó viveu. Tem muitas pessoas que hoje, no presente, estão vivendo a mesma coisa que Jacó viveu no passado, quando ele foi abençoado. Veja bem o que aconteceu aqui no livro de Gênesis, capítulo 22, né? No versículo 25, 27 e 25. 27, 25. Diz assim: então disse, chega isso para perto de mim, para que eu coma da caça de meu filho, para que eu te abençoe. Chegou-lhe e ele comeu, trouxe-lhe também vinho e ele bebeu. Então lhe disse Isaque, seu pai, chega-te e dá-me um beijo, meu filho. Ele se chegou e o beijou. Então o pai aspirou o cheiro da roupa dele e o abençoou e disse, eis que o cheiro do meu filho é como o cheiro do campo, que o Senhor abençoou. Deus te dê do orvalho do céu, da exuberância da terra, a fartura de trigo e mosto. Veja bem, isso aqui é Isaque abençoando a Jacó, antes de morrer, ele passou essa bênção para Jacó. Sirvam-te povos e nações te reverenciem. Sê senhor de teus irmãos, e os filhos de tua mãe se encurvem a ti. Maldito seja o que te amaldiçoar, e abençoado o que te abençoar. Mal acabara Isaque de abençoar a Jacó, tendo este saído da presença de Isaque, seu pai, chega Esaú, seu irmão, da sua caça. Então, o que Jacó fez? Foi lá, enganou seu pai, se fez passar pelo seu irmão e roubou-lhe a bênção. Mas a bênção toda foi derramada sobre Jacó. Isaque botou a mão sobre Jacó e o abençoou. Falou, abençoados sejam os que te abençoares, amaldiçoados sejam os que te amaldiçoar. Ele recebeu aquela bênção. Mas uma coisa é você receber a bênção e crer. Outra coisa é você receber a bênção e não acreditar, né? Porque eu creio que foi o que aconteceu com Jacó. Pelo fato dele ter enganado seu pai e usurpado a bênção do irmão, ele não creu naquela bênção que Isaque colocou sobre ele, porque se ele cresce, ele não fugiria, ele não teria medo. Foi o que aconteceu com ele. Ele recebeu aquela bênção, ele recebeu aquela profecia e logo após ele fugiu com medo do irmão, porque o irmão queria matá-lo, porque o irmão foi enganado e ele queria sair dali daquele lugar, porque ele temeu pela sua vida. Falou, poxa, o que adianta eu receber essa bênção, mas perder a vida? Né? Então às vezes a pessoa está na igreja, ela recebe a bênção, mas ela continua com medo, ela continua desesperada, ela continua com medo de não dar certo o que ela está fazendo, ela continua com medo dos credores, ela continua com medo do seu nome estar sujo, ela continua com medo de não conseguir aquele emprego, ela continua sempre com medo e sempre fugindo. Foi o que aconteceu com Jacó. Ele recebeu a bênção do pai, mas ele fugiu.
a Bíblia fala que ele fugiu. Partiu Jacó de Berseba, capítulo 28, versículo 10, partiu Jacó de Berseba e seguiu para Harã. Tendo chegado a certo lugar, ali passou a noite, pois era sol posto, tomou uma das pedras do lugar, fê-la seu travesseiro e se deitou ali mesmo para dormir. Por quê? Estava cansado, porque ele vinha fugindo, ele vinha correndo, ele estava com medo, ele fugiu para o deserto. Falou, poxa, eu não vou ficar aqui. Mas peraí, Isaac não botou a mão na cabeça dele e falou, seja abençoado os que te abençoarem, seja amaldiçoado os que te amaldiçoarem? Então não era para ele ter medo. Não, se alguém se levantar contra mim, Deus não vai permitir. Era esse, o espírito dele teria que ser esse. A intenção dele teria que ser essa. A fé dele teria que ser essa. Mas ele nem cria que Deus estava com ele. Você acredita? Ele nem acreditava que Deus estava com ele, estava protegendo, porque Deus fez valer a bênção que Isaac colocou sobre Jacó. Mesmo ele tendo errado, mesmo ele tendo enganado, mesmo ele tendo mentido para o seu pai, mas a profecia foi feita, a bênção foi lançada e Deus não poderia fazer voltar atrás por causa do seu filho Isaac, do seu servo Isaac. Deus tinha que fazer a palavra de Isaac se cumprir. Deus tinha que fazer a palavra de Isaac se concretizar. Deus tinha que fazer essa palavra se concretizar. Por quê? Porque era a palavra do seu servo, era a palavra do seu servo, mas Jacó ficou com medo. Jacó ficou com medo e ele não creu. Muitas pessoas vêm na igreja, ouvem a palavra, mas não crê. Ah, por que a bênção não aconteceu? Não aconteceu porque você não creu, porque você ficou com medo, continuou temendo as mesmas coisas as quais você temia antes de chegar na igreja. Então não tem como Deus fazer um milagre. Ah, mas fez na vida de Jacó, bispo. Sim, mas Deus apareceu para ele. A Bíblia fala, ó, e sonhou, versículo 12, e eis posta na terra uma escada cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Perto dele estava o Senhor e lhe disse. Deus estava perto dele, ele não sabia, gente. Eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, o Deus de Isaac. A terra em que agora estás deitado, eu te darei, a ti e a tua descendência. Era o sonho dele. Foi a maneira que Deus ele usou para se revelar a Jacó. Essa foi a maneira da época que Deus usou para se revelar a Jacó. A tua descendência será como o pó da terra. Estender-se-á para o ocidente, para o oriente, para o norte, para o sul. Em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Deus, ele confirmou a bênção que Isaac passara para Jacó. Deus queria mostrar para Jacó que aquela promessa, que mesmo ele tendo errado, falhado, que mesmo ele tendo enganado, mentido, mas a promessa que Isaac determinara sobre a vida de Jacó estava valendo. Aquela promessa, ela estava valendo. E Deus queria mostrar para ele isso. Deus queria mostrar para Jacó que aquela promessa estava valendo, porque certamente ele estava com dúvida. Certamente ele não estava crendo. Ele falou, poxa, eu recebi a bênção enganando. Eu recebi a bênção iludindo, mentindo. Então ele não estava crendo, mas Deus queria mostrar para ele que aquela promessa estava valendo. E olha o que diz aqui, ó. E eis que eu estou contigo, Deus falou para ele, e te guardarei por onde quer que fores. Ou seja, não tem mais medo não, eu vou te guardar. E te farei voltar a esta terra, porque te não desampararei, até cumprir eu aquilo que te hei referido. O que ele falou? Até cumprir aquilo que eu te hei referido. Está falando que quando Isaac abriu a boca, era Deus que estava falando. Às vezes o bispo está aqui falando, o pastor está aqui falando, o pregador está falando, mas não é ele. Você tem que entender que é Deus que está usando para te abençoar. Porque Deus sabe da tua necessidade. Não pensa você que você vai à igreja, eu vou porque eu gosto, porque eu vou. Não, é o Espírito Santo que leva a pessoa até Deus. É o Espírito Santo que faz a pessoa chegar até Deus. Porque Deus conhece a necessidade da pessoa.
Então Deus quis mostrar para ele que estava valendo aquela palavra e que estava com ele. No versículo 16 disse: despertado Jacó do seu sono, disse: na verdade, o Senhor está neste lugar e eu não sabia. Temendo disse: quão temível é este lugar? Que lugar é esse? É a casa de Deus, a porta dos céus. Então, quantas pessoas muitas das vezes estão na igreja e não sabem que Deus está ali? Mas como é que a pessoa não sabe, bicho? Quando ela está com dúvida, quando ela está com medo, quando tudo que ela faz dentro da igreja, sabe? Tudo que ela faz aqui dentro da igreja, as orações, a palavra que ela ouve, não interfere em nada na vida dela, porque ela continua incrédula, ela continua com medo, ela continua desesperada. Você está entendendo? Então, muitas vezes, a pessoa, ela está na igreja, mas nem crê que Deus está ali. Porque ela entra vazia e sai vazia. Ela entra com medo e sai com medo. Ela entra desesperada e sai desesperada. Jacó falou: poxa, Deus está aqui nesse lugar e eu não sabia. Mas ele ouviu essas palavras todas. Ele ouviu essas promessas todas e logo em seguida, para mostrar que ele cria, para mostrar que ele acreditava, para mostrar que ele confiava na promessa, o que ele fez? Tendo se levantado Jacó cedo de madrugada, tomou a pedra que havia posto para o travesseiro e erigiu em coluna, cujo topo entornou azeite. Primeira coisa que ele fez, ele levantou logo de madrugada daquele sono, daquela revelação, falou: poxa, eu não posso ficar parado. Porque é isso, pessoal, você recebe a palavra, você recebe a revelação, você é abençoado, você tem que tomar uma atitude em cima daquilo que você ouve, que você recebe. Não adianta só você receber uma profecia, receber uma revelação, uma bênção e ficar parado. Vou esperar acontecer, vou ficar de braços cruzados, esperando acontecer. Não vai acontecer. Você tem que provocar o milagre. Você tem que mostrar para Deus que você crê nessa palavra. Ele levantou, a única coisa que ele saiu de casa foi com um pouquinho de azeite. Porque naquele tempo o azeite era moeda que se comprava e vendia. Lembra daquela viúva que os filhos iam ser levados para ser escravos porque o marido deixou um montão de dívida? E Eliseu falou para ela: o que você tem em casa? Ela falou: não tenho nada, eu só tenho um pouquinho de azeite na botija. Ele falou: vai, entra para a tua casa, pede vasilhas, e não poucas, e deita o azeite na vasilha. E começou os filhos pedirem vasilhas emprestadas aos vizinhos, e foi enchendo. Daqui a pouco ninguém mais tinha vasilha para emprestar. E estava com uma pancada de azeite, cheio de vasilhas de azeite. E ela voltou a Eliseu e falou assim: acabou, eu não tenho mais vasilha. Ele falou: pega esse azeite, vende, paga a tua dívida e você e teus filhos vivei do resto. Então a única coisa que Jacó tinha era um pouquinho de azeite. Esse azeite era o que ele tinha, para que a mãe dele provavelmente tinha dado para ele comprar um pão, comprou alguma coisa para ele comer. Mas ele acreditou tanto na palavra de Deus que falou: vou fazer um sacrifício, vou mostrar para Deus que eu creio. O último azeite que ele tinha, o único azeite que ele tinha, ele entornou em cima da pedra. Agora falou: vou ficar 100% na tua dependência. Ele ficou 100% na dependência de Deus. Pegou aquele azeite, a Bíblia diz aqui, que ele pegou a pedra, erigiu em coluna, sobre o topo entornou o azeite, e o lugar, cidade que outrora se chamava Luz, deu o nome de Betel. E fez também Jacó um voto, dizendo: se Deus for comigo e me guardar nesta jornada que empreendo, e me der pão para comer, roupa que me viste, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus. E a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus. E de tudo quanto me concederes, certamente eu te darei o dízimo. Diga glória a Deus. Amém? Então, Jacó, ele tomou logo uma atitude em cima da promessa que foi feita para ele. Em cima da palavra que foi feita para ele. Amém? Em cima da palavra que foi feita para ele. Diga glória a Deus.
Então, se você crê, eu estou procurando aqui para mostrar para você que Deus ele se apresentara para Jacó e mostrou para ele aqui, ó, eu sou o Deus de Betel, onde ungiste uma coluna, onde me fizeste um voto, levanta-te agora, sai desta terra e volta para a casa de teu pai. Sabe por quê? Porque Jacó já estava riquíssimo. Jacó já tinha sido honrado por Deus. Ele tinha sido honrado por Deus. E Deus falou assim, agora você pode voltar para a tua casa, porque você já está abençoado. Deus cumpriu na vida dele tudo que prometera, mas primeiro ele teve que tomar uma atitude. E é isso que talvez esteja faltando em você. Você vem na igreja, você ouve a palavra, você ouve a profecia do pastor, do profeta, mas você continua com medo. Poxa, será que vai dar certo? Será que eu vou conseguir? Será que eu consigo pagar? Será que eu vou receber? Será que vai dar certo meus negócios? Vão dar certo os meus negócios? Você talvez esteja com medo. Será que eu vou ficar curado? Será que eu vou ficar curado dessa doença? Será que meu marido volta para casa? Será que meu marido larga a amante? Será que meu filho vai se libertar das drogas? E você vive com medo. Mas peraí, a profecia que Deus tem para você, creia no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. E essa profecia, que ele falou assim, trazei os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa e fazei prova de mim, provai-me nisto, se eu não vos abrir a janela do céu e derramar sobre vós bênção sem medida. Prometeu prosperidade para aquele que é fiel. Creia na palavra de Deus, creia no poder de Deus, creia na promessa, tome uma atitude em cima dela. Deus ele fica olhando o teu procedimento, ele fica olhando a tua atitude, ele fica olhando como você se expressa, porque a fé ela é vista pelas atitudes, não pelas palavras. Então Deus ele fica olhando para você e fica vendo as tuas atitudes. É isso que diz a Bíblia aqui. É isso que diz aqui a palavra de Deus, até mesmo aqui no livro de Gênesis. Aqui no livro de Gênesis, Deus ele diz isso aqui, ó. Quer ver? Olha, eu vou mostrar para você como é que diz a palavra de Deus. Olha só, no livro de Gênesis, capítulo 18, versículo 21, Gênesis 18, 21 diz assim, ó, descerei e verei se de fato o que tem praticado corresponde a esse clamor que é vindo até mim. E se assim não é, sabê-lo-ei. Está vendo? Quando a pessoa clama, quando a pessoa ora, Deus ele desce, ele fica vendo a atitude dela. Peraí, se ela está dizendo que não aceita, se ela está dizendo que não aceita aquela situação, que ela não aceita aquele problema, então deixa eu ver a atitude dela para ver se realmente ela não aceita. Será que as atitudes delas correspondem com a duna, com o que ela está falando? Com o clamor que é vindo até mim? É isso que Deus observa em você. Que a vida pessoal enche a boca, fala que tem fé, mas o procedimento dela é de um incrédulo, é de uma pessoa que não crê, é de uma pessoa que não acredita. Deus não vai nos se basear pelas nossas palavras, e sim pelas nossas atitudes, por aquilo que eu faço. Então, meu irmão, minha irmã, amigo, amiga, toma uma atitude de fé, creia nesse Deus. Você talvez seja uma pessoa que já está antiga na igreja, e você não está vendo as promessas se cumprirem. Reavalie, examine-se a si mesmo, olha para dentro do teu coração e vê o que está acontecendo. Toma atitude, é a atitude de fé em cima da palavra de Deus que vai fazer você tomar posse das promessas, tá certo? Faça isso. Se você gostou dessa mensagem, dessa palavra, nos siga e se inscreva, acione o sino da notificação para que todas as vezes que nós postarmos o nosso vídeo aqui, você seja notificado. Tem essa também, que às vezes até eu esqueço de falar, mas acione o sino da notificação, curta, comente, compartilhe. Tá bom? @Birajara_Oliveira 55 é o nosso endereço aqui no YouTube. Que Deus continue abençoando a tua vida, rica e abundantemente. Um forte abraço, um beijo no teu coração e até o próximo vídeo. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.